pagamentos móveis no Brasil. Queria convidar, por favor, o Rafael Pelon, que vocês já conhecem. Walter Pinheiro, que é superintendente de Pix no Itaú. A Tamiri Soriano, que ela é Product Manager, especialista em Pix. Elaine Shimoda, que é Head of Payments no PicPay. Luísa Monerati, que é Vice President Americas for Docomo Digital. Marco Barbacelli, que é Commercial Director for Digital Virgo. E agora o palco é do Rafa. Graças. Boa tarde. Todo mundo vivo do almoço? A sobremesa estava boa, recomendo. Aliás, Carol, tem gente lá fora? Avisa para eles entrarem. Fala que agora tem advogado no palco. Gente, obrigado por terem vindo. O microfone está do lado de vocês. A gente tinha combinado, a gente vai fazer o painel. Primeiro, agora a gente está falando em português. De manhã não estávamos. E a ideia a gente também está online, tá? Não sei se falaram para vocês. Olhem para as câmeras, temos câmeras em todas as direções. O pessoal está vendo online, a gente recebe pergunta tanto do pessoal que está online quanto da plateia também. A ideia hoje, gente, nesse painel, a gente falar um pouquinho de futuro de pagamento no Brasil. Obviamente, como estamos falando de Brasil, não temos como evitar Pix, que é o nosso grande case de sucesso, não só no Brasil, mas hoje em dia mundial. Somos invejados por outros países por conta do Pix. Ele não foi uma invenção do atual governante, mas funciona. Antes que alguém me diga isso. E falar também, obviamente, do impacto que isso tem, porque, querendo ou não, com o desenvolvimento de meios de pagamento digitais, a gente, no mercado, quem é de telecom, lembra, a gente está falando de DCB e outros meios de pagamento digitais, eu acho que há 10 anos. Se a gente bem olhar, os primeiros projetos foram desenhados lá em 2012, 2013, e agora alcançando a sua maturidade. A ideia é que eu vou colocar uns temas pouco fáceis para o pessoal comentar e vocês fiquem à vontade para pegar o microfone e falar com a gente. Começando pelo nosso querido Pix. Hoje é um case mundial. A pergunta que eu coloco para vocês, principalmente para a Elaine, se vocês quiserem, Luísa e Marco também comentarem depois, mas vamos deixar o pessoal de banco falar primeiro. Ele hoje é o futuro do dinheiro? Ele é o início do futuro do dinheiro? Ou vocês acham que ele precisa melhorar ainda em alguma coisa? Ou seja, até onde o Pix ajuda o brasileiro a trabalhar com o dinheiro digital? E aí já falando, inclusive, de próximos passos da implementação de Pix. O que falta para melhorar? É fraude? É facilidade? É o quê? Então, assim, para o que o Pix serviu até agora e por que ele pode melhorar? Elaine, se você quiser começar. Tá ligado? Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. E eu sou apaixonada pelo Pix, né? Eu estou no Pix desde final de 19, quando ainda era pagamento instantâneo. Quem está há muito tempo, né, Walter, que sabe que a gente nem chamava ele de Pix ainda. E acho que muito do sucesso dele, a gente sempre comentou isso, tem a ver com a facilidade, agilidade e, com certeza, com o custo para o ecossistema muito mais barato. Então, muito do que trouxe o Pix até agora tem muito a ver com tudo isso. E sempre foi uma crença nossa, né, de modernizar e ser o futuro do dinheiro, que nem o Rafa estava perguntando nesse sentido. Eu acho que esse é só o começo do Pix. Eu acho que o regulador tem uma agenda aqui, né, de Pix internacional, Pix garantido, tem vários fatores de inovação que já estão previstos a médio prazo, infelizmente não para esse ano, que são fundamentais e podem levar o Pix para outro patamar. Então, acho que isso aqui é muito interessante nesse sentido. Eu acho que o desafio, assim, ninguém esperava a adoção na velocidade que acabou tendo, e Walter me ajuda a complementar, a Tamiris também. Foi uma adoção muito rápida, mas uma adoção muito rápida ainda para a transferência, né? Então, o Pix ainda para compra não é realidade aqui nossa no dia a dia. Então, desafio, quem aqui vai me falar que hoje em dia faz mais compra em Pix do que faz em cartão, por exemplo, e, eventualmente, olhando para a população brasileira, para dinheiro, né? Em 2020, quando o Pix começou, ainda dinheiro era um dos principais meios de pagamento do país, perdia para cartão, mas ainda é uma grande realidade no Brasil. Então, sim, eu acho que tem algo muito conveniente, muito prático, nesses anos pós-pandemia aqui,
aceleraram a digitalização do dinheiro, mas ainda tem muito trabalho e muita oportunidade para crescer. Então, acho que a gente ainda não alcançou o ápice do Pix, onde ele pode estar, ainda no escopo atual, tem muita coisa para ser feita e inovação nesse sentido. Legal. Walter, quer comentar? Boa tarde a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Elaine falou super bem aqui, também estou desde o começo lá das discussões. É legal a gente separar peer-to-peer e peer-to-business para falar de Pix, né? Então, a Elaine falou sobre transferência. 70% das transferências no Brasil hoje, dado do Bacen, são feitas por Pix e não por TED, DOC e transferência entre contas do mesmo banco. No caso do Itaú, a gente chega a 80%, 85% já de utilização de transferência entre pessoas por Pix. Então, é avassalador. Nem a Índia, que teve uma aceleração tão rápida de pagamento instantâneo, conseguiu fazer isso. Mas a Índia, por exemplo, tem uma jornada de pagamento de QR Code, e aí a Elaine falou que é o pagamento de compra, né? Pagamento do que a gente compra, do que a gente adquire, peer-to-business, e aí a gente precisa separar aqui o boi aos bifes. Então, peer-to-peer, espetacular, ainda tem coisas importantes para melhorar, mas tem um nível de adesão aqui muito forte. Quando a gente olha no peer-to-business, liquidação de QR Code, você tem condições aqui, seja de usabilidade, né, da jornada. Então, a gente fez uma brincadeira um dia desses, inclusive com alguns executivos, fomos almoçar num restaurante, e aí desculpa aqui a forma coloquial que eu estou trazendo, mas o pagamento de Pix na maquininha demora o mesmo tempo que 4 cartões passaram com senha ou contactless. Então, a jornada é diferente. Você tem 4 passos no cartão, você tem 8 a 10 para pagar no Pix um QR Code. Então, essa diferença é importante. Olhando para o futuro, a agenda é espetacular, eu concordo, tem muita coisa para fazer. A condição de você ter a liquidação do QR Code, por exemplo, para você religar o teu seguro de carro de forma imediata, religar o teu streaming. Por quê? Porque a jornada inteira dura 10 segundos, continua espetacular. Mas isso precisa avançar aqui em alguns desenvolvimentos. Acho que crédito também é um ponto super importante. Pix garantido precisa entrar na agenda. E quando a gente ainda fala de liquidação de QR Code, o business to business, então, aí tem uma monstruosidade para crescer. Só para vocês terem uma ideia, menos de 6% ou 7%, mais ou menos, a gente tem de liquidação de QR Code na relação entre empresas. Né? Ou seja, tudo ainda é boleto bancário, transferências ainda continuam muito forte, e a arrecadação, água, luz, telefone e gás. Então, tem bastante coisa para a gente evoluir aqui. Que bom, tem trabalho. Emprego não faltará. Tamires. Tá ligado aqui? Tá. Bom, boa tarde. Só complementando, é até injusto falar depois da Elaine e do Walter, mas só complementando, eu acredito que sim, é o futuro, mas a gente tem, como ele foi lançado como P2P, é difícil tirar da mente do brasileiro que é só um meio de transferência, é mais difícil. Então, a adesão, por exemplo, como utilities, o pagamento de conta automático, já tem um QR Code ali, já facilita isso muito, mas há parte também do Banco Central, mas também tem parte das empresas também que tem a concessão ali de pagamento de contas que são essenciais. Tem muito a ser desenvolvida. A parte também tem uma das features do Banco Central, o Pix, tem a parte do Pix garantido, que é o Pix, é o crédito, que é do Buy Now Pay Later, mas aí também depende muito da questão de como que a gente vai conceder esse crédito, então ainda é meio obscuro ainda para o usuário como que vai funcionar, e do Open Banking também, que aquilo sim ajuda muito na jornada do usuário, não ter que entrar em outro app, logar, e assim, a gente melhora a experiência do usuário ali. Então, tem muito que ser feito, também questão de experiência, de serviços que a gente vai oferecer ali com o Pix. Legal. O que surpreendeu mais vocês no Pix, depois que implementou? O que explodiu a cabeça? Eu sei que é para pensar a pergunta, mas vocês têm 5 segundos. Vou trazer algumas surpresas boas e ruins, né? Eu acho que Walter trouxe um ponto que é muito importante. A adesão, de longe, acho que foi a maior surpresa. Ninguém esperava a velocidade que teve. Acho que, né, a gente achava que ia demorar, sei lá, na comemoração de 1 ano, todo mundo achou que ia demorar alguns anos para chegar naquele patamar. Então, de longe, como que a adesão foi boa, né? E eu acho que muito, principalmente por custo, por praticidade, etc. Acho que a surpresa ruim foi essa complexidade de integrar também, né? Então, muito de também não ser no nosso dia aceitação de Pix tem a ver com
é difícil, né? O boleto já está integrado no sistema do financeiro, da contabilidade, QR Code não necessariamente. Então, tem alguns desafios aqui nossos e obviamente, acho que a agenda do ano que começou ano passado de segurança também foi uma surpresa ruim nesse sentido e que acabou trazendo aqui medidas de controle que foram importantes. Legal. Querem comentar? Vou repetir aqui quase. Integração sistêmica muito forte, inclusive entre os parceiros financeiros, né? Os parceiros, as instituições aqui participantes do sistema de pagamento instantâneo. O começo não foi simples. A gente percebia claramente aqui, era uma agenda que trouxe uma carga de desenvolvimento muito forte para os participantes financeiros. Coisas espetaculares, por exemplo, eu sou apaixonado pelo Pix indiretos, a relação de você poder servir infraestrutura para outras wallets, para conseguir chegar e trazer mais democratização para o pagamento, é uma ideia aqui espetacular, mas, infelizmente, eu acho que o grande ponto do Pix, e aí não é um ponto do Pix, para mim é um ponto de discussão de segurança pública. A instantaneidade do Pix e o risco que ele trouxe foi uma surpresa bastante grande aqui. A gente ficou, de fato, em determinadas situações, a gente vê que o Brasil não é para amadores, para tudo que aconteceu. Acho que a gente tem muito a evoluir nessa agenda também. Tá? Sim, mas o brasileiro desenrola. Só para lembrar, para quem veio de telecom, enfim, está nisso há muito tempo, a gente, 20, 15 anos atrás, a gente falava e ia nas entidades de regulação financeira, Banco Central, CVM, CMN, e toda vez que a gente tinha conversas de vamos digitalizar o mercado financeiro, vamos democratizar, porque a digitalização significava isso, a gente sempre ouvia, e para quem é de telecom isso era uma surpresa, que o maior meio de pagamento digital era o cartão pré-pago, eram os créditos pré-pagos, que inclusive uma época eram usados e trocados quase que como se fosse Pix, só que era uma carteira de crédito pré-pago para usar em telefonia. E o Pix ele nivelou. Então, assim, se as operadoras eram as grandes democratizadoras, aí, entre aspas, do acesso ao digital, o pagamento através do pré-pago era a grande ferramenta, que ninguém percebia, porque não era para isso. Hoje o Pix ele colocou todo mundo no mesmo patamar. Falando disso, mudando de pato para ganso, nem tanto, que eu acho que no final todo mundo acaba no mesmo lugar. Luísa, quer comentar sobre... primeiro explicar para quem não conhece, o pessoal que vem de indústria financeira não tem esse termo no nosso dia a dia, o que é o DCB, e aí contar, enfim, o que o Pix ajuda para quem trabalha com o Direct Carrier Billing, onde é que a gente evolui com isso utilizando o Pix. E aí depois eu deixo o Marco comentar também. Claro. Bom, boa noite, ó. Boa noite. Ainda não, Está escuro, tudo bem. Só porque está escuro. Bom, é um prazer estar aqui. Para quem não conhece, o Direct Carrier Billing basicamente é a possibilidade de você faturar um serviço, um produto, direto na conta de celular, seja ela pré-paga, né, com os créditos ou no pós-pago. Então, o DCB no Brasil, ele, assim como o Rafa falou, a gente vem de anos conversando sobre reconhecer este meio como um meio de pagamento. Em alguns países, na maioria dos países, ele já é reconhecido, inclusive existem as regras específicas na Europa, na América Latina, na Ásia, para regulamentação desse meio de pagamento. O DCB hoje, o que eu vejo aqui comparando um pouquinho, né, com o Pix, o DCB ele entra, assim como o Pix, nessa parte da população especialmente que não tinha acesso à digitalização de pagamentos, né? O Pix trouxe, me corrijam, vocês devem ter os dados mais atuais do que eu, mas eu acho que foi um crescimento de 10% dos bancarizados. O Pix teve uma grande parcela disso, mas também por conta do auxílio emergencial. Então, os usuários estão ficando cada vez mais digitalizados. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem, no Brasil, pelo menos 30 milhões de adultos desbancarizados. O que fazer com essas pessoas? Como trazê-los para dentro do ambiente digital? E é aí que a gente vê muito da contribuição do DCB nesse processo. Hoje, a gente tem uma parcela bem ativa do DCB em serviços digitais,
serviços físicos hoje no Brasil ainda não existe, mas esse crescimento aqui ele veio de uma forma orgânica durante os últimos 10 anos e agora de uma forma um pouco mais regulada. E eu vejo como um complemento, porque o Pix funciona se você é bancarizado. Se você não é bancarizado ainda, você tem a possibilidade de utilizar outros meios, como, por exemplo, o DCB. O DCB ele ainda falta muito aqui no Brasil chegar num nível de escala que já se chegou em outras regiões e na própria América Latina. A América Latina teve uma adesão muito mais rápida do que o Brasil, enfim, são temas distintos, mas o potencial de crescimento aqui é muito grande, porque a gente tem uma população que usa a utilização de streamings, de serviços digitais, redes sociais, e o fluxo, o usuário, no momento que ele começa a usar aqui no Brasil esses serviços digitais, a facilidade que o usuário brasileiro tem para se engajar e ter um user experience bom é muito fácil. Então, se a gente tem um meio de pagamento fácil e que possa abraçar essa população que não tem ainda hoje ou a confiança, ou não tem a conta aberta, ou não quer utilizar sua conta aberta no meio digital, o DCB ele está aí para poder ajudar. Então, eu vejo como um complemento. O que falar depois dessa aula, né? Para complementar um pouco, a minha visão é que não são excludentes, né? Não é porque um usuário, um cliente tem o Pix que ele vai deixar de usar o DCB. Boa visão da Luísa, que acho que é a realidade mesmo brasileira. Mas mais que isso, a pessoa tem que gosta de usar o pagamento que lhe convém no momento que lhe convém, dado o contexto, né? Para dar um exemplo, que a gente tem lá na Europa, na Itália, por exemplo, nós vendemos ticket de transporte público usando o QR Billing, né? Eventualmente com aplicativo, mas eventualmente com apenas um SMS. A gente estava falando mais cedo de que você está eventualmente num local e não tem cobertura. Então, entregar para o usuário opções de pagamento que ele possa usar de acordo com a conveniência dele e com o contexto que ele está vivendo no momento. Nesse caso, o DCB vem como um complemento bastante importante e deveria estar... Eu acho que a gente realmente, no Brasil, está bem atrasado em relação a outros mercados. Sim. E no Pix a gente explodiu. O brasileiro é um ser... Enfim, somos únicos. As perguntas que estão vindo da plateia, e a próxima pergunta, e como o Walter já tinha também abordado, são, obviamente, quando a gente vai para o digital, segurança. Principalmente com a crise no Brasil, que a gente está vendo. Agora, né, não só te assaltam, querem a senha do seu celular, que é horrível. Eu não sei nem o que fazer numa hora dessa. Ainda não cheguei num consenso comigo mesmo de o que fazer nessa hora. Acho que ninguém está preparado para isso. O que só mostra o tamanho da importância desses aparelhinhos no nosso bolso. Mas a dúvida a gente já teve, né, a implementação no Pix de poder voltar e cancelar o Pix. No DCB tem outras ferramentas de segurança, como autenticação prévia e outras questões também. Quando é um cliente pós-pago, você consegue cancelar. Quando é pré-pago, hoje você perde o crédito e depois pode pedir de novo. Agora, a dúvida como é que a gente vai balancear a segurança com facilidade de uso? Onde é que está esse equilíbrio? E o que vocês estão vendo para isso? Walter, agora você começa. Pergunta ótima. Primeira coisa que, assim, isso é guarda alta, né? Não dá para baixar a guarda em nenhum momento. A gente tem que estar constantemente aqui evoluindo nessa agenda. Uma das coisas que acho que a gente, depois da implementação do Pix, evoluiu muito e precisa continuar evoluindo, é garantir a capacidade de, no processo de digitalização das pessoas físicas que não são digitais hoje, não têm habilidade financeira, não têm conta corrente, que tenham um onboarding um pouco mais criterioso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a instantaneidade da saída do recurso é utilizada junto com a facilidade da distribuição do recurso no destino dela. Então, isso é super importante. Então, o primeiro ponto que eu acho que vale e faz sentido. E por que isso? Para a gente conseguir alimentar os nossos motores de reação a hora que a transação está sendo feita. É quase que ter uma capacidade de evoluir num cadastro positivo ou negativo no momento da transação. Tem uma agenda muito próxima de discussão com o Banco Central, com o regulador para isso. Eu acho que isso é super importante.
O outro ponto é que, assim, vamos pensar que mais de 70% do que acontece vem de engenharia social. Então, não adianta, mudança de comportamento traz essa condição. O trabalho de orientação que a gente precisa continuar fazendo é muito forte, né? Mas volto a dizer que é uma questão de segurança pública. Tudo isso tem uma preocupação enorme, porque isso pode ferir usabilidade, né? Tempo, etc. E aí entra um pouco da discussão que a gente estava tendo aqui no Warmap. O 5G pode ajudar muito a revelar aqui novas possibilidades para que a gente tenha melhorias nos aspectos de segurança, tá? Legal. Tamires. Também só complementando aqui o Walter, a gente tem esse desafio aí de como autenticar o usuário para que evitar esse tipo de fraude, lembrando que a fraude não é no Pix, é no acesso à conta, acesso ao aplicativo. Então, as pessoas, foi muito divulgado na mídia, fraudes ocorrendo com Pix, o usuário foi fraudado com Pix. Na verdade, não, o acesso dele foi fraudado, e não exatamente ao meio de pagamento. E aí entra o desafio de fazer aquela questão de autenticação do usuário sem causar fricção e baixar a conversão, porque uma vez ele está ali com o Pix Copia e Cola, que fazer um pagamento, seja uma transferência, ou seja um pagamento como meio de pagamento de algum serviço, como evitar que ele não perca aquilo e acabe deixando de pagar ou pagando em outro lugar. Então, esse é um desafio muito grande, acho que na jornada de qualquer aplicativo, de qualquer site web que seja acessado via mobile também. Elaine? E aí, só complementando, acho que voltando para o ponto do Walter, acho que para mim também, né, esse alerta constante para mim é um tripé. A gente tem que monitorar o mercado o tempo todo, tem que melhorar os processos o tempo todo, e ainda bem que a tecnologia é a terceira parte do tripé, é uma parte bem importante que tem evoluído também. Não sei se no mesmo ritmo, né, Walter, da criatividade dos fraudadores e dos golpistas, mas acho que a tecnologia também é um facilitador, é um enabler muito importante nesse sentido. Então, assim, não dá para ficar desatento. E é um pouco disso, né? Também parte do sucesso do Pix é essa história que a Tamires também trouxe, né? De peraí, é fácil, é muito rápido, mas nós, usuários, temos que entender que, em algum momento, fricção é importante para a segurança do ecossistema. Então, também tem uma quebra aqui de paradigma nesse sentido, que é importante. Mas acho que a gente sempre está em alerta, monitorando, melhorando os processos internos e usando tudo isso que a tecnologia tem permitido é fundamental e é daqui para frente. Acho que tem Pix, mas não é só para Pix, é para qualquer meio de pagamento digital. Sim. Hoje o Brasil, de manhã eu tinha comentado isso no painel da manhã, não sei se vocês estavam. A gente, em abril, maio, passou o México, né, como o país com a maior quantidade de fraude digital. Hoje somos líderes mundiais em Copas do Mundo em fraude, coincidentemente. Né? Fala. Não, eu ia complementar, só não é inerente ao meio de pagamento, mas como eles falaram, fraude existe desde o papel moeda, né? A gente lembra desde o falsificador de papel. Isso, exatamente, da copiadora. Então, é uma questão de estar sempre atento e vigilante, né? No caso do DCB, também, eventualmente, acontece, e é nosso trabalho, né, da Digital Virgo, da DO, como garantir a segurança fim a fim, né? É sempre olhando a jornada como um todo, né? Desde da divulgação, da aquisição do usuário, as plataformas, as soluções antifraudes, e depois o pós-venda, né, de alguma forma dar garantias para o usuário, como você comentou. Né, se ele reclamar e buscar o fraudador e tentar penalizar o fraudador, basicamente. Aproveitando o gancho, como é que funciona o combate à fraude no DCB? No DCB, no caso da Digital Virgo, a gente sempre olha fim a fim, né? E o DCB normalmente é usado para serviços digitais e a comunicação feita web, outros canais de comunicação. A primeira etapa é como você divulga o serviço, né? Preferencialmente, você tem que garantir que é feito em canais confiáveis, Google Ads, Facebook Ads, né? Saindo fora dos canais obscuros. A Digital Virgo implementa uma plataforma de antifraude, não só de tecnologia proprietária, mas sempre a gente traz um terceiro de cibersegurança, como poderia ser Vina, Impelo, tem vários aí no mundo. A terceira etapa é garantir que o serviço funciona, né? Que não está se vendendo algo no DCB que seja fantasioso para o usuário, que ele realmente tenha acesso, que ele possa usar. E, por fim, o pós-venda, tanto na parte de customer care, autoatendimento e atenção ao cliente, como no fluxo de usabilidade do produto final. Então, é a jornada completa, né? E a principal, vamos falar, mecanismo é o antifraude ali no processo intermediário. Legal. Só complementando o que o Marco comentou, realmente a gente vem
combatendo fraudes no DCB desde que era SMS. Então, a gente foi evoluindo a redução de fraudes e entendendo como as fraudes evoluem ao longo do tempo. Isso nunca acaba, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, mais risco a gente vai ter, mais a gente vai ter que trabalhar. Agora, o que trouxe, né, o que a tecnologia trouxe para a gente de muito interessante para nos ajudar nessa diminuição de fraudes é toda a parte de inteligência artificial e machine learning. Então, acho que é comum entre as empresas de DCB e até os bancos, etc., utilizarem o comportamento do usuário histórico e identificar possíveis fraudes a partir disso. Então, no caso da Docomo e algumas outras empresas, acredito que a Digital Virgo também já faça, a gente identifica isso, qual é o parâmetro do usuário. No momento que a gente vê que ele está fugindo do parâmetro dele, a gente já entende que possa ser uma possível fraude. Então, não só a jornada do cliente é importante, né, controlar, mas também o que o usuário compra. Porque se ele está num padrão e, de repente, ele muda o padrão, é uma bandeirinha vermelha a se levantar. Então, e é de responsabilidade das empresas de tecnologia sempre buscarem o aperfeiçoamento das suas máquinas, né, dos seus estudos de padrão, para reduzir ao máximo as fraudes que vão se manter sempre se aperfeiçoando, né? Isso não acaba. Tamires? Não, eu só queria também complementar a parte do México, e lembrando que no México a SPEI existe há 10 anos, e a gente conseguiu superar isso em 2 com o Pix. Então, é bem relevante essa questão de fraude e a criatividade que está sendo usada com o meio de pagamento novo. Sim. Bem, passando para o assunto seguinte que tem a ver com isso também. A gente tem Pix, foi rápido, batemos recordes. O Pix, inclusive, está sendo considerado para o Guinness, a velocidade de implementação. A última vez que a gente entrou no Guinness por alguma implementação rápida tinha sido em dezembro de 99, quando a ATL lançou no Rio e vendeu 1 milhão de aparelhos celulares num dia, em menos de 24 horas. Isso foi para o Guinness e agora a gente deve voltar batendo outro recorde de implementação digital em pouco tempo. O brasileiro como já ouvi lá fora, nós somos os gafanhotos do universo digital e comemos toda a colheita em menos de 24 horas. Obviamente, bom para a gente. Legal, mas o Brasil hoje, com 210 milhões de habitantes, give it or take, a gente tem 180 milhões de aparelhos celulares ativos, até 210 falta um pedaço. A gente tem no Pix, não sei, podem me corrigir, mas o último número que eu tinha visto eram 40 e poucos milhões. Eu ainda conheço gente que não ativou o Pix, porque X, também não entendo essas pessoas. No DCB, menos gente ainda. A gente já fez um trabalhão, mas o último ponto para a gente discutir hoje, até porque o tempo vai acabar, o que falta? Por que essas pessoas não estão online e como é que a gente chega nelas? Quer começar, Lu? Eu posso começar. Pegou o microfone primeiro. Bom, a gente tem ainda a parte de comportamento do brasileiro. Muito brasileiro, uma grande parte da população ainda está acostumado com o dinheiro. Embora existem os estudos mostrando, né, que a redução do papel moeda, enfim, em 10 anos vai ser se eu não estou enganada, em mais de 50%, a realidade existem pessoas desconfiadas. E esse é o primeiro passo, o primeiro ponto. O segundo ponto das pessoas que têm acesso, que são bancarizadas, têm acesso, têm internet no seu celular, existe o seu comportamento, existe o seu medo. Por exemplo, um exemplo aqui, mas minha mãe, o meu irmão não usam e não vão usar Pix porque tiveram uma experiência na família de roubo, enfim, que envolveu o Pix. O problema não é o Pix, o problema é a segurança. Só que isso gera uma cadeia de reações de medo. Então, eu acho que é um processo lento, mas que eu vejo muito positivo no Brasil, a adoção que a gente tem de meios alternativos.
O Pix foi um sucesso, o DCB, no momento que ele foi regulado, ele está tendo uma adesão muito boa, a gente tem milhares de carteiras digitais que estão estimulando o seu usuário, então a gente tem os super apps que fazem a sua própria gestão do dinheiro, cashback, o usuário entende isso, então eu acho que indo um pouco mais além desses métodos digitais de pagamento e oferecendo cada vez mais benefícios para o usuário entender que aquilo é parte do seu dia a dia e tentar incorporar isso na cultura. Acho que um pouquinho... Não, eu concordo com a Luísa, eu acho que tem muito dessa história de comportamento, né? Dinheiro ainda é fundamental para muita gente. De novo, gente, a gente está aqui, né, com pessoas... com inclusão digital, que provavelmente tem aplicativos, tem uma navegação, mas a gente pode dar um pulo ali no Brás e ver que ainda tem desconto. Agora, às vezes, tem desconto para pagar com Pix também. Mas era, né, cartão, valor, dinheiro com 10% de desconto. Então, tem um pouco dessa questão cultural. Tem gente que ainda prefere ter o numerário na mão para ter mais conforto. E estou brincando com você, né, se a gente reduzir dinheiro físico em 50%, ainda talvez seja... maior do que Pix em termos de compra. Então, tem muito dessa crença. E, brincadeiras à parte, tem gente que acredita que, né, dinheiro digital fica mais difícil para caixa 2, os nossos políticos não ajudam com dinheiro na cueca. Então, tem uma coisa no Brasil que né, dinheiro é dinheiro. A gente ainda vai inventar o Pix na cueca. Aí eu acho que é um pouco mais difícil, a rastreabilidade. O pessoal tem... Então, de novo, a gente tem um país que tem essa herança que... Quantos de vocês conhecem alguém que um dia guardou dinheiro no colchão, gente? Dinheiro em casa. E existe isso no Brasil. Tem, sim, essa questão cultural, mas também tem a heterogeneidade do Brasil. Né? A gente estava conversando mais cedo, achar que, né, 5G pega no interior de uma cidade, no norte, não é verdade. Então, também tem algumas restrições tecnológicas que a gente deve superar no curto prazo. E também, gente, né, alguns aplicativos aqui dão internet de graça para o usuário poder fazer um Pix, porque nem todo mundo tem dinheiro ali no final do mês, né, agora, dia 24, com um plano de dados ainda ativo para fazer uma transação. Então, o Brasil ele é muito heterogêneo e parte de não ter essa adoção tão ampla tem a ver com essas peculiaridades, ou culturais, ou crenças, ou restrições, ou, gente, ou preferência também, né? Como que foi o Roberto Campos falando que daqui a pouco não vai ter cartão, vai ter Pix? Será? Eu brinco, Elaine, até o começo da pandemia ainda passava cheque uma vez por mês para um pagamento, parei de passar. Mas é verdade, né? Não que faz tempo que eu não vejo cheque, mas, né, faz 2 anos e meio que eu não vejo cheque, não é que faz uma década. Então, tem uma coisa que a gente também tem visto, que é a coexistência de meios de pagamento. Acho que porque o Marco estava falando, acho que a gente ter várias opções para a pessoa escolher aquilo que ela prefere é um privilégio e que sejam cada vez mais digitais. Né? Eu acho que esse é o sonho. Tamires. Teve a questão do aumento também da utilização do Pix por conta dos pagamentos do governo, né? Então, incentivo, os auxílios emergencial. E aí acabou que forçou os usuários a utilizarem o Pix, porque uma das condições é você quer fazer uma TED e você leva, não sei, 48 horas, eu não lembro a condição qual que era. Se você quer fazer um Pix, leva um dia útil. Você espera um dia útil com dinheiro na conta e você consegue fazer. Então, acabou forçando essa adesão dos usuários. Os que não tinham confiança não tinham muita opção. Eles tinham que utilizar. Foi inventado também, a gente tinha muito assim, à vista, 5%, 10%. Hoje, assim, à vista no Pix é 5%, 10%. Então, não é mais no débito que nem a gente utilizava. E aí entra a questão do incentivo do próprio lojista, que vai evitar ali o MDR do cartão de débito, e dando condições para o usuário, falar, olha, você quer um desconto? Faz no Pix que eu, pelo menos, consigo te fazer um preço melhor. Então, acho que essa parte dos lojistas aderirem também ajuda muito no comerciante, ajuda muito para o usuário ver um incentivo para utilizar o Pix ali dentro. Legal. Walter. Acho que também isso foi super bem, enfim, gostei muito do que todos falaram, mas comportamento humano vai por incentivo, não tem jeito, né? Então, assim, 3% do PIB brasileiro é gasto para manejo de numerário. Se a gente está falando de 9 a 10 trilhões de reais de PIB esse ano, nós estamos falando de mais de 270 milhões de reais de custo de numerário. Enquanto os recebedores não trouxerem a condição de incentivar o pagador a pagar por PIX, por exemplo, dado a questão da utilização de dinheiro, cara, a equação não fecha. A pessoa não vai se incentivar naturalmente aquele que, o caso que a Luísa falou da família, etc., vai trazer uma desmobilização. Vamos pensar que
número de final de 2020, 50% da volumetria financeira de pagamentos do Brasil ainda é feita em dinheiro. 50%, final de 2020. Então, assim, tem muita coisa para evoluir. Eu gosto muito da condição... E aí, quando a gente fala da condição do sistema de 4 partes, que tem bandeira, emissora, etc., tem um custo alto para o lojista. Quando a gente olha para o Pix, que tem um custo mais baixo, o lojista, o recebedor, a empresa, incentivando o pagador também, vai trazer uma condição aqui de benefício importante para que isso aconteça. Por último, nesse tripé, loyalty, cashback... Aliás, trabalho espetacular que é feito pelo PicPay. É isso que vai conseguir trazer mobilização. Cara, paga com Pix, você vai ter programa de pontos, outras coisas. O cartão de crédito ainda é muito vivo no Brasil por conta disso, né? Naturalmente, tem uma condição do próprio crédito e de acesso a linhas, ativos, etc. Mas eu acho que está um pouco nesse caminho aqui para que a gente seja cada vez mais cashless, vamos chamar assim, né? Que a gente deixe de utilizar mais dinheiro e outros rails de pagamento. Legal. Bem, quer comentar, Marco? Não, só ia complementar 2 coisas rapidamente. Uma, a informalidade é muito alta. Exato. Essas pessoas têm medo de ir para o sistema financeiro. Então, provavelmente está aí grande parte do pagamento em dinheiro, né? Em espécie. E a outra coisa... É muito rápido essa implementação. A gente está achando que está lento, mas não está lento. Você vai para a praia pagar a caipirinha, você paga com Pix hoje. Eu não sei vocês, exato. mas eu pago. Se pegar o sinal. Na Bahia, se pegar, exatamente. Se pegar o sinal. Se tiver sinal, exatamente. Mas outro dia o Flanelinha me pediu dinheiro com Pix. Pix. Assim, o nível que está. Então, está acelerado. A gente acha que não, mas está bem acelerado. Sim. Quando pega, é uma beleza. Eu já fiquei na praia a pé 2 vezes, sem Pix, sem sinal. Então, foi difícil. A gente tem tempo para perguntas da plateia. Vai, Zé. Não consigo te ver direito, tem uma luz na cara, é difícil. Tá ligado aí? Tá. Não, minha pergunta não é para a galera da esquerda, porque eu conheço bem, é para a galera do time do Pix. 2 perguntas rápidas. Primeiro, como vocês veem o Pix? E aí vocês mencionaram um pouco do ponto de vista de business. Então, a gente está falando de recorrência, a gente está falando de tokenização. Como é que vocês veem essa evolução? E um pouco em cima do que a Luísa e o Marco falaram, que é a questão da fraude. E eu acho que o combate à fraude, nós que trabalhamos com DCB, quando a gente fala com a operadora, passa pelo que a Luísa falou, de analisar o comprador, mas também passa por analisar o vendedor. Então, as operadoras, elas reduziram drasticamente o portfólio. A gente parou de oferecer tanta porcaria que se oferecia e passou a oferecer marcas grandes, confiáveis, para diminuir reclamação e diminuir problemas. O Pix hoje ele é para todo mundo. Vocês imaginam, principalmente na parte do business, essa segunda pergunta, que quando for adotado fortemente o business, vai ser filtrado quem vai poder oferecer e analisar o perfil de quem está oferecendo um serviço, não só colocando na mão do comprador, fiscalizá-lo, mas se a pessoa é apta a vender ou não? Vou tomar a liberdade aqui de puxar. Adorei as 2 perguntas. A primeira é... A gente, 75% do PIB brasileiro, das famílias, o PIB das famílias brasileiras são gastos com contas recorrentes. Água, luz, telefone, gás, escola, condomínio. Ponto. Então, Pix com recorrência, na transformação que ele traz, na capacidade informacional que ele tem, na eficiência e agilidade, é fundamental para substituir as agendas de débito, as agendas de boletos recorrentes. Só que você precisa trazer inteligência, né? Você precisa trazer jornada para a pessoa, para a família aqui, para o cara... Vamos lá, gente, é uma loucura. Se a gente não tiver a doutrina de saber que a gente cadastrou nosso cartão de crédito, para o Netflix, o mesmo cartão que cadastrou para a Amazon Prime, a hora que você quer cancelar, é um problema. Né? A gente se perde. Então, trazer essa inteligência nessa jornada para a pessoa física, eu acho fundamental. E tem uma agenda que a gente esperava para esse ano e que ficou para 2022, 2023, do Bacen, olhando muito para essa condição de recorrência. Não sei se eu te respondi, mas acho que é um pouco desse ponto. O segundo ponto, quando eu quis citar ali na questão de segurança que o Rafa perguntou, sobre o onboarding de novos entrantes que recebem o dinheiro, era um pouco disso que você está falando. A gente conseguir trazer um nível de verificação para novos entrantes que estão recebendo transação,
né? Quando eles entram no sistema financeiro, que a gente tem uma capacidade aqui, e aí é uma capacidade na entrada e uma capacidade de gestão de dados aqui, e aí estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de grandes leis para que a gente consiga rodar isso na hora que ele entra ou na hora que ele comete alguma coisa, mesmo depois de ter entrado. Não é um trabalho simples, porque você está abrindo o mercado para muita gente. Mas aqui acho que é um pouco do pilar aqui de tecnologia que tem que nos apoiar nessa condição. Além desse ponto do onboarding também, se o usuário ele não fornece tantos dados como deveriam, e aí é bloqueado a forma de retirada de dinheiro, por exemplo, numa conta via Pix, também existe a reação, né? Aquela conta foi usada que está demandando usuários que estão reclamando que efetuaram o pagamento e não receberam, tem a questão do bloqueio também. Mas são duas frentes, né? Uma é a gente entrar ali dentro de growth, né? Vou limitar o usuário a não utilizar o meio de pagamento que para ele é acessível a todo mundo. E tem a questão da reação também. Eu vou bloquear depois, caso aconteça. Só que aí o prejuízo é muito maior quando acontece no segundo caso. E só para complementar para a sua segunda pergunta aqui, a beleza do Pix é a massificação, mas o desafio do Pix é essa massificação, principalmente na hora que a gente olha para uma agenda de Pix garantida. Então, de novo, né, idealmente não seria necessária uma segmentação, mas na hora que a gente olha risco de crédito, não dá para tratar a população brasileira da mesma forma. Então, a agenda que eu estou mais doida para discutir é de Pix garantido, porque não é uma equação trivial e eu acho que aqui vai ter uma construção, consulta pública, tudo aquilo que a gente viveu desde o início das discussões de pagamento instantâneo, que vai ser fundamental. Então, brincadeira, Elaine, não dá para a gente discutir agora. Eu acho que a hora que a gente tiver um pouco mais, né, do arcabouço do que o regulador está pensando para isso, aqui é a dicotomia que a gente vai viver, espero que o ano que vem, para discutir essa massificação do Pix garantido, e provavelmente não vai dar para ter esse one size fits all do Pix saldo, mas cenas do próximo capítulo, e aí acho que a nossa participação enquanto mercado vai ser fundamental para trazer riscos, oportunidades e desafios. Tá? Sim, chegaremos lá. Gente, obrigado. Nosso tempo está nas últimas. A gente vai estar aqui. Quem tiver mais pergunta pode falar direto com os palestrantes. Carols, por favor, e uma salva de palmas para os nossos palestrantes.